sem ter esse apoio, esse suporte e dando essa empurrada, essa confiança. Eu empurro, mas eu tô ali, né? Segurando. Exato, tipo, vai! Mas calma, tô aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Cíntia. Eu sou Cíntia Soares, mentora de negócios e metodologia para donos e donas de escola de música e professores de música. Hoje eu tenho 3 chancelas reconhecidas pelo MEC como cursos de pós-graduação e extensão universitária e também mentorias de negócios e metodologia para este público, e esse canal se destina a trazer histórias de mentorados, histórias de profissionais, cases de sucesso e também temas relacionados aos interesses dos donos de escola e dos professores de música. Hoje, quem está aqui comigo é Eduarda Froze, minha mentorada, e ela vai contar a história dela para vocês e como ela vem constituindo a escola dela de música, também os programas de mentoria e como ela vem ganhando espaço na região dela. Duda, seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui. Hoje, de uma maneira diferente, né? Porque eu já tinha participado em grupo. E hoje estando aqui para poder conversar contigo pessoalmente também. Estou muito feliz, veio do Rio Grande do Sul. Isso aí. Né? Nós estamos hoje em Piracicaba, interior de São Paulo, e aqui a partir de amanhã vai acontecer o evento, o primeiro congresso para donos e donas de escola de música, e tem mais de 20 donos de escola de música do Brasil todo chegando aqui, do Tocantins, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Bahia, e a Eduarda é uma delas que vai participar do encontro, e hoje a gente vai bater esse papo aqui. Duda, então conta um pouquinho da sua trajetória, vamos voltar lá no início. A Eduarda criança, como que a música surgiu na sua vida? Na sua família tem músicos ou não tem? Como que você despertou o interesse por estudar música? Alguém te incentivou, partiu de você? Conta um pouquinho. Olha, eu posso dizer assim que a música tá no meu DNA, porque eu cresci no meio onde a música é direto, né? Uhum. Eu moro numa região de imigração alemã e junto, então, com a imigração, a música veio muito forte, que isso é uma coisa, um ponto forte da imigração. Então, principalmente o canto coral nas igrejas, isso é uma coisa que até hoje se tem muito. Então, minha avó, minha bisa, elas participavam. E eu sempre, então, desde pequenininha, participava, ia nos ensaios, e participava quando tinha apresentação também, ficava junto, né, com elas. Não cantava, óbvio, mas ficava ali junto. Em casa eu cantava, quando elas faziam, ensaiavam, né, em casa, a parte delas, porque a minha avó era soprano e a bisa contralto, então elas conseguiam também estar ensaiando cada uma a sua parte, mas também juntas. Uhum. Então, eu sempre tive esse contato. E por, então, essa questão da imigração, esse ponto forte da música, as escolas, a maioria das escolas, desde a educação infantil, se tem música, né? Mesmo sendo no municipal, no município. Deixa eu só contextualizar, em que município que você tá do Rio Grande do Sul? Sim, eu sou natural do município de Sança Velha, isso fica região metropolitana, mas hoje moro na cidade vizinha, que é Ivoti. E quantos habitantes tem Ivoti? Ivoti possui uns 24 mil habitantes. Sim, é uma cidade de pequeno porte no interior do Rio Grande do Sul, onde ela tem a escola dela e é onde na cidade há essa aula de música para todas as crianças do ensino municipal. Infelizmente não é uma realidade do nosso país, não são todas que têm, mas realmente nós precisamos cultivar isso nas cidades, levar a nossa expertise, muito possivelmente fazer parcerias com o nosso trabalho, com as escolas municipais, com as escolas públicas, as escolas privadas, porque certamente isso, o seu propósito dará frutos, você vai fazer muitas parcerias, inclusive a gente trabalha isso na mentoria também, e então eu quis trazer isso aqui da Eduarda, porque ela tem um cenário lá que muitas vezes as pessoas não têm, mas dentro do que você tem, o que você pode fazer, e não ficar esperando das outras pessoas, o que você pode sair na frente, e realmente com o seu propósito da educação,
auxiliar outras pessoas. E aí, na sua cidade, tem realmente, na região, né? Tem essa Isso. cultura e você nasceu nessa cultura. A sua família é de descendência alemã. Na verdade, a sua primeira língua foi o alemão, né? Isso, eu aprendi Você é primeiro. bilíngue. É. A minha primeira língua eu falei, então, até os 5 anos eu falava alemão. Isso por causa da minha bisa, que Sim. né, ela praticamente só falava alemão. Ela aprendeu um pouquinho só de português quando foi necessário. Uhum. Mas, então a família decidiu, não, deixa ela primeiro aprender alemão pra poder se comunicar com a Olha. bisa e tudo. E depois ela vai daí aprender o português, porque tá no meio, né? O ambiente vai também fazer com que ela aprenda o português depois. Com certeza. Duda, você nunca falou, mas fala um pouquinho de alemão. Tipo, oi, tudo bem? É um prazer estar aqui no Pod Cíntia. Hallo, ich heiße Eduarda und es ist einfach sehr schön hier sein. Muito bom. O que você falou? É isso que eu falei. Você Quase traduziu. isso. Eu falei, olá, sou Eduarda e é um prazer estar aqui. Muito legal, gostei, hein? Gostei. Pra mim, uma sonoridade totalmente diferente. Como somos músicos, a gente tem essa audição Sim. apurada. Então, essa sonoridade a gente fica atento, né? O cérebro desperta e é gostoso Sim. de ouvir uma sonoridade nova. Eu às vezes, quando eu escuto eu falando português e depois o alemão, ou até mesmo se eu falo em inglês, Uhum. dá pra perceber que o tom da voz muda, né? Isso. É muito engraçado de se perceber isso. Até teve uma vez um TikTok, uma trend Ah, de pessoal, eu falo assim em português, em espanhol, em inglês, e enfim. E realmente a entonação muda bastante, né? tá. Eu acho que vai ativando áreas diferentes do cérebro. Bem provável. Com certeza. Duda, aí você foi crescendo nessa imigração alemã, nas culturas, né? Na cultura brasileira, na cultura alemã. E como que você foi se formando enquanto criança, assim, desde a sua mais tenra lembrança lá, como que você foi se formando, se constituindo, até você chegar na música? Tinha músicos na família, não tinha? Como Então, foi? a minha avó e minha bisa, então, elas cantavam no coral. A mãe, ela chegou a fazer um pouquinho aula de piano, mas não bateu o santo com a professora na época. E aí ela desistiu, mas aquele pouquinho que ela aprendeu, ela auxiliava a avó e a bisa, então, na passagem do repertório delas. E então, o primo da minha avó, no caso, é o marido da irmã da bisa, era o regente do coral. Então, ali, eles sim tinham um pouquinho mais de música na família. E como, então, a gente praticamente continua sendo vizinhos. Eles moram do lado da casa dos meus pais. Então, assim, a comunicação, a gente quase sempre vivia na casa um do outro. Então, eles, muito mais músicos, com outros instrumentos também. Uhum. Então, ali eu sempre tive acesso a isso tudo, né? Então, na escola onde eu estudava, era canto coral, era isso que tinha. A professora Alessi, isso eu lembro dela até hoje. E quando, então, eu mudei de escola, isso foi em 2002, minha mãe fez uma transição para uma outra escola, e lá tinha uma extracurricular de instrumentos. Mas naquele primeiro ano, não, deixa ela se habituar, conhecer e tudo, e vamos ver o que acontece seguindo, né? Você tinha quantos anos na época? Uns 8, se eu não Tá. me engano. Pra gente Uma coisa assim, pensar mais ou na menos. idade, porque nós temos alunos dessa idade, 8, 9 anos. Então, como que esses alunos nossos recebem essa informação? Porque isso é muito importante para você saber como você vai trabalhar com o Sim. aluno, né? Então, eu ingressei naquela escola e eu posso dizer assim, mais do que 50% dos meus colegas tocavam violino. E Curioso. eu fiquei assim, mãe, quero tocar violino, porque eu quero me enturmar, né? Eu quero ser amiguinha, quero me enturmar, quero tocar violino. Minha mãe pensou, tipo, tá louca, guria? Tocar violino? Mas tá, né? Vamos tentar, vamos ver o que é isso, né? Então, pro ano seguinte, pra 2003, então ela marcou a reunião com o professor, pra daí, então, conhecer e tudo mais. Então, ele explicou sobre a metodologia, e assim eu comecei. Minha mãe achou que ia ser uma coisa ali de meio ano, 1 ano, mas esquece, né? Foi paixão à primeira vista e segue até... vai ser até eu morrer, eu vou dizer assim, né? Porque não me vejo fazendo outra coisa, a não ser estar dentro da música com meu violino. Você sabe que essa semana eu ouvi de um dono de escola de música, ele falou assim, essa é a minha profissão.
eu não sei fazer outra coisa. É bem isso. Não é? E pra mim também, eu sou mentora, mas a música é minha base pra tudo. O meu cérebro é baseado na música, na criatividade, enfim, na lógica. E ele falou, não sei fazer outra coisa. Então, do que eu sei fazer, eu preciso extrair o melhor e ser o melhor dono da escola, o melhor profissional que eu posso, baseado na formação que eu tive. E é isso, né? A gente não pode esquecer a formação, a base mesmo, né? Onde foi construída a nossa vida, a nossa constituição, e que a gente consiga desempenhar os papéis que a gente desempenha hoje profissionalmente na sociedade da melhor maneira que a gente possa, não esquecendo de tudo que a gente plantou, de tudo que foi regado na nossa Porque vida. a base é o mais importante. Sim. Tu saber de onde tu veio, onde tu começou né, botou a sementinha ali, foi regando. Porque depois tu também vai estar ajudando a regar outras sementes. E você sabe que eu me conectei com isso que você falou, porque eu também comecei a estudar música num colégio de freiras, quando eu tinha 7 anos. Na verdade, era um colégio que tinha também um conservatório ali dentro. Então, quem queria estudar música, ia para o conservatório. Então, eu estudava num colégio que era SESI, só que ele ficava dentro de um convento de freiras. Então, ali era o SESI, que é uma escola pública, e aí tinha o conservatório particular. E todo dia, quando eu ia para a sala de aula no pré, eu passava do lado de uma sala que chamava Sala da Baronesa e tinha um piano de cauda, igual esse que tá aqui atrás de mim, lindo, maravilhoso. Pensa, uma criança de 7 anos, miudinha, pequenininha, você vê isso, é um mundo, né? É um móvel lindo, a gente deslumbra com aquilo, 88 teclas, você não sabe nem por onde começar. E aí um belo dia eu pedi pra minha mãe também, com 7 anos, e minha mãe, com toda a dificuldade que a gente tinha, todas as limitações financeiras e tal, mesmo assim ela me colocou para estudar música, porque ela gostava. Então, que bom que eles tiveram esse ímpeto, né? Sim. Deixa eu ouvir o que ela tá falando, deixa eu realmente nos incentivar a vida inteira, porque o estudo de música não é fácil, tem que estudar bastante, é muita repetição, é errar, é subir no palco do recital e errar, e você ter que lidar com aquela frustração. Então, que bom que eles fizeram isso, né? E pensando nisso que aconteceu com você, como que você hoje conduz os seus alunos quando você vê uma criança de 7, 8 anos começando e a família? Como que você conduz eles para isso? Então, eu trabalho com a metodologia Suzuki. Vamos contar primeiro da metodologia, o que é para quem não conhece, Isso contar aí. um pouquinho de como é a metodologia Suzuki, como ele forma realmente os alunos e principalmente as famílias, né? Como ele educa esses pais para que o aluno tenha êxito no instrumento. Então, que nem eu comentei, né? Minha mãe, então, marcou essa reunião com o professor. E ele foi explicar pra ela, então, o que eu vou estar explicando agora, a metodologia Suzuki. Porque ele era um professor Suzuki. Exatamente. Show. Todos os professores, o projeto em si, onde eu estudei, ele foi voltado realmente pra metodologia Suzuki. Então, posso dizer assim, 90% dos professores ali eram professores Suzuki, né? Com essa formação. Então, o Suzuki, ele foi um japonês, onde ele, por necessidade, ele se viu ali após a Segunda Guerra, com a necessidade de ajudar, principalmente, as crianças pequenas, que muitos perderam os pais e estavam, então, órfãos, a ajudar a tirar aquele momento triste, né? E trazer um pouco de luz, né? Com, então, aulas de violino, que era, então, a habilidade que ele desenvolveu na vida. Ele aprendeu violino praticamente escutando um CD, no caso não era CD, era um disco, né? Um disco da Ave Maria de Schubert. E ele se encantou pela música e pela sonoridade. Ele era japonês, né? Então realmente é uma sonoridade diferente para um oriental. Exato. E o pai dele, ele primeiro, no caso, ele tinha uma empresa de um instrumento chamado shamisen, um instrumento tradicional japonês, mas quando teve antes ali da Primeira Guerra,
podemos dizer assim, naquela período ali, que foi a primeira vez que abriu os portos japoneses para navios americanos poderem ali abastecer, enfim. Ele teve, então, contato com um instrumento novo, o violino. E ele achou interessante, enfim, ele conseguiu um violino emprestado, pois ele queria entender aquele instrumento e tentar reproduzir. Então, depois de alguns anos, ele realmente conseguiu reproduzir, e foi assim que ele transformou a empresa dele de instrumentos de shamisen para violinos. Então, o Suzuki, ele cresceu numa empresa de violinos. Sim. Então, tinha violinos de todos os tamanhos, o que ele e os irmãos, no caso, que também foram músicos, usavam aqueles instrumentos como brinquedo, no caso, né? Ele até conta no livro que ele escreveu que eles pegavam os instrumentos e brincavam de taco, iam, tipo assim, pra rua brincar, vamos dizer assim, que nem a gente tem o taco-bola, né? Algo assim. Aqui no interior de São Paulo, a gente chamava bets. Eu adorava jogar bets, que é o taco. Pra Aqui gente é taco-bola. Cada região, né? Exato. É a cultura. Então, só que depois dele escutar esse disco, ele, meu Deus do céu, eu tenho que conseguir reproduzir isso. Foi pra empresa, pegou um violino, voltou pra casa e começou a tentar. E foi tentando, e foi errando, e errando, e repetindo, e tentando. E assim ele conseguiu tirar a música. Sim. Tudo de ouvido. Exatamente tudo de ouvido. E, enfim, foi passando os anos, ele teve a oportunidade de ir pra Alemanha, estudar na Alemanha, onde também ele conheceu a esposa dele, né? E quando ele retornou, isso já foi, então, ali... Estava se iniciando a Segunda Guerra. Ele retornou para a Alemanha. E lá ele começou a dar aula junto com os irmãos, num conservatório. E ele não pegava crianças tão pequenas. Mas veio um pai desesperado porque queria que o filho aprendesse a tocar, porque os alunos mais velhos dele eram excelentes. Tá. Mas, ok, tudo, mas como é que eu vou dar aula pra uma criança? Ele, né, o Suzuki ficou assim, gente, mas como é que eu vou ensinar um violino pra uma criança? Como é que se faz isso? Bom, se até o professor Suzuki um dia já teve medo de dar aula para criança... Imagina, né? Todo mundo pode ter, mas temos que enfrentar esse medo. Porque eu vejo muitos professores e donos de escola não dão aula para criança. Criança eu não pego, só pego acima de 7. Exato. De 6 para 7, qual é a diferença? De 7 para 5. Eu falo com muita tranquilidade porque eu sempre amei dar aula para criança e me especializei nessa área. Você também. Porque é gostoso essa descoberta, mas realmente você precisa entender o que está acontecendo. E foi o que ele foi fazer. Isso. Ele foi estudar sobre isso. Ele começou a perceber, principalmente nas crianças pequenas, né? No Japão, eu acredito, eu não conheço muito da língua japonesa, mas como ele conta, o japonês ele possui muitos dialetos. E o japonês é uma língua difícil, né? Então, ele pensou assim, nossa, mas como é que a criança de tal região sabe falar muito bem aquele dialeto e a do outro também sabe falar muito bem? Como é que? E ele assim começou a analisar. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo, pensando no Brasil, com o dialeto indígena, por exemplo. Exato. Né? São muitas tribos, né, derivadas e cada uma tem o seu dialeto. Sim. E tem as ligações entre a cultura, mas cada uma tem o seu dialeto. No Japão acontece isso. E ele começou, nossa, mas como? Como que é possível? Eles estão num meio onde eles estão 24 horas, 7 dias por semana, escutando aquela língua. Eles têm pessoas em volta que estão o tempo todo incentivando. Mesmo se errou, tá ali. Não, mas é assim, repete, vai de novo. Né? Então, ele, por que não levar a música? Porque a música pode ser exatamente um paralelo com essa linguagem. Sim. Vamos tentar ensinar desta maneira. E foi assim, então, que ele começou a desenvolver o método dele. Então, toda essa explicação eu dou para os pais. Sim. Eu explico para eles por que eu utilizo esse método, por que eu vejo que funciona, até porque eu aprendi por esse método e não foi com 3 anos de idade, foi
com 8, 9 anos. Então, eu comecei tarde pensando dentro do método, né? Porque o método Suzuki já introduz crianças a partir de 3 anos. Exato. Isso que já toca um instrumento. Sim. Porque o professor Suzuki, ele fala que o instrumento é como você aprender uma língua nova. Então, quanto mais cedo você começar, mais efetivo vai ser. Exato. Parece que não é, mas é verdade, né? É bem como isso. você aprendeu o português e o alemão. Isso. É totalmente paralelo a isso, aí. Né? Então, eu explico tudo isso pra família. Eu, obviamente, dou os meus exemplos por eu ter sido uma aluna Suzuki, minha mãe ter sido uma mãe Suzuki. Então, eu dou todos esses exemplos também pra família se sentir confiante e saber que funciona, né? Então, tudo isso eu explico pra família, eu demonstro. Eu já ali no primeiro contato, eu mostro o instrumento, mostro que, por exemplo, uma criança pequena, eu mostro um instrumento pequeno, que com o passar ela vai estar, então, introduzindo, a gente faz todo um passo a passo. Obviamente, pensando para uma criança pequena, não é uma coisa que também tu vai aplicar como um adulto. Tu vai fazer um trabalho diferente com uma criança. Então, tudo isso a gente explica para a família e, obviamente, a importância da família estar junto, estar presente. Porque a gente pensa num trabalho em conjunto. Porque em sala de aula, o professor, no caso, sou eu. Mas em casa, o professor, a referência, vai ser os pais. Os pais vão estar ali me auxiliando. Saber se está fazendo correto, se está fazendo exatamente como eu tinha pedido. Ou se a criança tá tentando fazer, mas teve um erro, de auxiliar. Olha, filho, faz de novo. Não foi bem assim. Tem que repetir. E dar esse suporte, esse apoio também, né? Pra criança também não se desmotivar rápido. Sim, com certeza. E isso que você faz, você tá educando o seu público. Com isso, os pais dos alunos, os alunos vão entender melhor o seu trabalho e vão te valorizar mais. Você vai conseguir monetizar melhor, a sua metodologia ela fica melhor edificada. Porque nós temos uma realidade no nosso Brasil que nós temos grande parte da população que é analfabeta. Podem não ser os nossos alunos, mas é a realidade do país. Sim. Agora, se as pessoas têm ainda uma falta de acesso à língua mãe, à língua portuguesa, à alfabetização, a uma educação, uma graduação, são muito poucas pessoas que chegam numa graduação por dados estatísticos. Se a gente tem essa defasagem na educação básica, imagina da educação musical. Então, se você tem alunos com você, a sua obrigação como dono de escola, como professor de música, é educá-lo. Se ele não for educado, faltou uma educação de qualidade e uma consciência e uma técnica em educar esse público, porque a obrigação é do professor, é do dono da escola, de realmente ensinar essa metodologia e mostrar como ela funciona, para que as pessoas, é meio que catequizar, né? Exato. Como os índios faziam com os curumins, eles catequizavam os curumins, os índios, com a música, com as parlendas, com as rodas que eles faziam. Então, é realmente catequizar o seu público. E isso não acontece do dia para a noite. Não. Isso é uma construção de confiança e uma construção de conhecimento e de metodologia. Sim. Né? Não, com certeza. Isso é a gente diz, é um trabalho de formiguinha. Sim. Né? É uma coisa que a gente vai construindo e se a gente consegue a gente já fica muito feliz. Porque esse vai passar adiante também. E vai passar, então, pra família de amigos, ou a criança, enfim, o aluno vai passar para um amiguinho, que vai contar para outra família. Então, a gente não precisa também necessariamente ser um trabalho só nosso. Se um trabalho foi bem feito, esse bem feito também já vai estar passando adiante e vai vir procurar. Com certeza, com certeza. E eu tenho certeza que você teve sucesso com mais de um. Quantos alunos já teve a escola? Ou quantos alunos já passaram pelas suas mãos? Olha, nas minhas mãos, muitos. Muitos quantos? Vamos quantificar?
Mais ou menos? Eu acredito que mais de 1.000. Muito bom. Tem que estar isso no link da bio, né? Eu já tive mais de 30 mil alunos, porque são 31 anos dando aula. Eu dava aula em muitas escolas, fui CLT por 19 anos em escolas regulares. Então, a gente fazer essa somatória, isso traz mais autoridade. Sim. Pensa, são muitos alunos, mais de 1.000 vidas transformadas. É o seu propósito, Sim. né? E a gente sabe do seu resultado, sabe da escola. Enfim, agora eu queria que você contasse um pouquinho mais da escola. Como que a escola começou em Dois Irmãos? Como que você... Ivoti ou Dois Irmãos a escola? A escola fica em Dois Irmãos. Dois Irmãos, né? Cidade vizinha. Isso, você mora em Ivoti e trabalha em Dois Irmãos. Então, como que a escola começou? Como possivelmente você começou a dar aula para um, aula para outro, foi tendo muitos alunos e isso foi solidificando. A história da nossa escola até é um pouquinho diferente do que normalmente a gente pensa o início de uma escola. Eu e meu esposo, a gente trabalhava aonde, no caso, eu aprendi, ele também, ele é contrabaixista. E nós dois, então, a gente começou a trabalhar nesse lugar onde a gente aprendeu. E, enfim, os nossos antigos chefes, eles se mudaram, então entrou uma nova gestão, enfim. E no meio disso tudo, a gente queria fazer música diferente, formação diferente. Então a gente começou a chamar amigos pra tocar, se reunia final de semana, tocava arranjos de repertório que, no caso ali, dentro da onde a gente trabalhava, a gente não estava tocando, então a gente queria fazer por fora. E assim a gente foi criando e teve uma oportunidade, então que a gente foi chamado pra tocar em uma das feiras da cidade. Isso, então, vamos dizer assim, em menos de um mês a gente teve que criar um nome, criar logo e, meu Deus, o que a gente faz? Foi assim, né? Tá lá, empurra, vai, se vira. Se vira. Então, foram algumas noites se reunindo e pensando, que bom, como é que a gente faz, né? Então, o nome, a gente surgiu então com o nome Caxias Ensemble. Eu gosto desse nome. O nome, ele vem... Caxias, no caso, é o apelido do meu marido. Ah, é? Não por ser Caxias, mas por ele ser vamos lá, meu sogro tem esse apelido, porque quando criança ele desfilou como Duque de Caxias. Olha, e ficou assim. Legal. E daí quando meu marido nasceu, ele ficou, então, é o filho do Caxias, filho do Caxias. Legal. Mas quando ele veio estudar, que daí a gente também foi colega de ensino médio, e ele se virou, não era mais o filho do... Era só Caxias, né? Vocês se conheceram na escola? Vocês começaram a namorar na escola? Não, depois de a gente ter saído da escola. Tá, mas já eram amigos desde a escola. Isso aí. Legal. Já era colega de música. Tá. Então, a gente, nada mais como ele que teve principalmente essa iniciativa de criar esse grupo, botar, né, Caxias. E o ensemble, ele se eu não me engano, vem do francês, e quer dizer pessoas unidas no mesmo propósito. Que no nosso caso é fazer música. Sim. Né? Então, assim, todos ali, então a gente chegou nesse nome, Caxias Ensemble Orquestra. Legal. Então a gente primeiro chegou nessa formação como orquestra. E, enfim, a gente teve várias pessoas já passaram pelo grupo e foi indo. E chegou num ponto em 2019 que a gente tava com muita sede de crescer, mas a gente tava vendo que dentro de onde a gente trabalhava, a gente não conseguia crescer. Não tinha mais pra onde a gente ir. Então, com isso, a gente resolveu sair e abrir o nosso próprio negócio. E aí? Deu medo? Metade de 2019, abrimos a nossa escola. Deu medo? Óbvio, né? Que bom. Faz parte. Óbvio. Muito bom. Não, com certeza. A gente ficou até porque... E era a renda da família, sua e do seu marido. Exatamente. Vocês mantinham com isso. Todo o investimento estava ali e toda a monetização estava dali também. Exato. A gente... Nosso pensamento foi, primeiro, a gente avisou, então, no início do ano, que seria nosso último ano, né? Mas que a gente, com todos os compromissos que a gente já tinha assumido naquela instituição, a gente ia manter até o final do ano. Mas a gente deu 1 ano de aviso. Nem foi 30 dias, foi 1 ano. São responsáveis, profissionais responsáveis. E, enfim, a gente iria abrir, na realidade, a escola só em 2020. Essa era a nossa ideia. A gente ia organizar durante o ano para 2020 abrir. E graças à minha sogra,
que já é empresária, enfim, ela falou assim, vocês estão loucos? Como é que vocês vão querer abrir sem ter renda? Vocês precisam abrir metade de 2019, porque ainda meio ano vocês estão trabalhando na outra instituição. Enfim, né? Daí ela consegue... que te ensinou a fazer a sua transição de carreira. né? Então, muito bem, okay. Vai tirando de um, crescendo o outro, né? pra equilibrar. Muito enfim, bom. Mas no meio do caminho, a gente foi conversar então com a outra instituição, a gente falou que a gente não iria abrir na cidade de Voti, que era onde que a gente estava trabalhando, que a gente iria abrir então em outro lugar, porque a gente também não queria bater de frente, no caso, né? Porque nós dois crescemos ali e a gente queria ver o lugar ainda continuar crescendo. Sim. Porque eles crescendo, a gente cresce também. Claro. É um trabalho que a gente tem essa visão, que um trabalho vai ajudar o outro. A gente pode sim trabalhar em conjunto. Na verdade, concorrentes maduros dialogam. Exato, com certeza. Porém, não foi bem a visão deles. Tá. Eles não curtiram e falaram assim, então vocês vão ser desligados metade do ano. Ok. Aí a gente... Vida seguiu. Tá bom, ok. Eu, psicologicamente, não estava preparada para isso. Para mim, foi bem duro, bem difícil. Desafiador. Mas porque eu cresci ali, foi assim, realmente cortar o cordão umbilical, assim, de uma vez. Mas me ajudou muito a ter aquela sede de bora lá fazer, então dá certo o próximo, né? Então a gente abriu metade de 2019, tava indo bem. Na semana, a gente ainda nem tinha colocado o letreiro do lado de fora. Mas já veio aluno pedir, enfim. A gente terminou o ano já com concerto de final de ano, já ali com 10, 12 alunos, de vários instrumentos, então. E 2020, pandemia. Todo o castelo que vocês construíram foi um baque. Você dava aula online já? Sabia? Não. Acreditava na aula online? Não. Ok. Foi... A gente se conheceu em... 23. Depois 23. De tudo isso. Depois de tudo isso. Depois de tudo isso. E foi, olha, assim, ó. A gente agradece muito às nossas famílias, porque é eles que ajudaram a gente a manter e não precisar fechar. Sim. Porque a gente não tava ainda com renda pra conseguir se manter. Não tinha como. E também agradecer aos nossos alunos que não abandonaram a gente. Porque, então, obviamente, a gente teve, então, que dar aula online, né? Bora lá. Sem saber, né? Sem saber. E que nem eu falei pros alunos, eu tô sendo franca, eu nunca fiz isso, bora lá. Eu fiz a mesma coisa com os meus alunos. Não sei dar aula online, mas vamos fazer. A gente tem que fazer. Numa sexta-feira eu não sabia dar aula online, não sabia como começar. Na segunda-feira eu estava dando aula online, com um computador velho, com um Zoom gratuito. Às vezes com o celular. Com o celular, pelo WhatsApp, de vídeo, a gente se virava, né? A gente se virava no que dava. Então, assim, foi... Às vezes não era os 50 minutos, às vezes era só 30 minutos, porque não... A gente se viramos no 30, né? Literalmente. E assim a gente foi seguindo adiante. Duda, só fazer um parênteses, mas eu acredito que nessa época, como vocês tinham um público educado por conta da metodologia e que vocês já praticavam isso, eles não te abandonaram também porque eles tinham consciência disso. É muito provável. Não é? Eles sabiam que a música ia transformar muito naquele provável. momento de pandemia, que isso ia trazer um resultado, isso emocionalmente para todas as famílias que estavam confinadas, para vocês que estavam dentro de casa trabalhando e para quem estava recebendo, era algo que ia fazer a diferença na vida deles. E com certeza isso também foi depois, a primeira vez que a gente conseguiu, assim, que deu a abertura lá na nossa região, lá no Rio Grande do Sul, que deu, assim, essa oportunidade de reabrir. A gente conversou com todos os alunos e perguntou para eles. Teve apenas 2 famílias que solicitaram de ficar online. O resto todo mundo falou, pelo amor de Deus, me deixa retornar presencial. Legal. Então, a gente viu que realmente foi necessário. Essa parte de musical, no caso, enfim, ou qualquer outra que fosse para distrair, para sair de casa. Isso com certeza foi uma coisa que ajudou muito
pessoas a superar esse período. Sim, sim. E no caso da música, ela não só distrai, ela educa, né? Exato, também, Tem com o certeza. emocional, tem tudo isso. Bom, e aí vocês continuaram com a escola, voltou da pandemia, todo mundo se reerguendo, apertando os parafusos, tapando os buracos, né? Reestruturando com máscara, enfim. E Tudo bora aquilo, lá. né? E bora lá. E aí, de repente, a gente se encontrou no meio do caminho. Isso aí. Você chegou para a mentoria e eu acho que foi a época que começou a virar a chave. Bem Conta para isso. mim como que foi essa virada de chave, que hora que você falou, opa, preciso profissionalizar isso aqui. Preciso, Então, isso é uma empresa. Como que isso foi acontecendo com você? Então, eu tava com uma amiga que tava fazendo já contigo, A Bruna. a Bruna, exatamente. E eu vi, nós estávamos, eu, ela e uma outra amiga, Michele. Sim. A gente trabalhava numa outra escola também. E, por curiosidade, as três saíram praticamente juntas, né? Porque, enfim, na outra escola a gente realmente não estava sendo até financeiramente valorizadas. Uhum. E, enfim, por N casos, a gente saiu. E a Bruna foi a primeira, então, que fez o contato contigo. E eu vi logo a diferença e o de pensamento e tudo que ela estava tendo. E eu vi que isso poderia também me ajudar na nossa escola. Uhum. Então, ali foi aonde eu fui atrás, né? Entrei em contato e falei, não, a gente precisa ter isso daqui pra ter essas outras visões, no caso, visões que eu não estava tendo, né, da empresa. Poxa, ali tinha sido ainda um ano que, por exemplo, eu não tinha cobrado janeiro. Janeiro foi faturamento Zero. Zero. Agora não existe mais isso, né? Chega. Por favor, Não. né? Dezembro, Ali, janeiro sabe? se mantém, de novembro até fevereiro a gente mantém o faturamento, né? Isso. E escola é uma empresa visa lucro, então a gente trabalha o ano inteiro visando isso. E mesmo nesses períodos que a gente sabe que às vezes são mais difíceis, julho, dezembro e janeiro, pode haver uma oscilação de faturamento, mas não algo que impacte. Não, Você não vai ficar exato. sem receber, você não vai ficar pagando, você vai conseguir honrar seus compromissos, pagar suas contas, não é algo que vai te desestabilizar. Muito pelo contrário. E uma coisa que eu sentia bastante nessa outra instituição, nessa última que daí eu e a Bruna e a Michelle a gente trabalhava juntas, ganhava se tu trabalhasse. Complicado, né? Não trabalhou? Não ganhou. É. E daí janeiro, como é que tu vai pagar o que vai entrar em janeiro? E hoje você faz totalmente diferente com seus professores. Exato. Eles ganham todos os meses. Eles ganham, porque assim, foi uma coisa que eu passei e que eu não Você não quero. quer. Então, assim, ali a gente ainda teve que fazer, né? Fez isso dessa forma, mas com certeza, estando contigo e começar a criar essa confiança e saber como falar com os pais e dizer, olha, vai ser pago. Uhum. Foi uma virada de chave que eu digo até hoje, né? Desde quando a gente fez isso, até hoje eu digo. Ter essa confiança de poder tomar essas atitudes. Isso com certeza foi a grande vitória. E saber se comunicar com essas famílias, ter a comunicação assertiva, ter as estratégias para fazer isso, porque é o seu trabalho. Você tem uma escola, você não tem uma ONG. Então, você se mantém disso, é uma empresa. Seus impostos vão chegar, você vai ter que honrar eles, você vai ter que honrar os professores para que eles estejam motivados. Então, tudo isso vem profissionalizando. Eu acho que é isso, se profissionalizar, sair do amadorismo e ir para profissionalização. E para você ter resultados diferentes, você precisa ter ações diferentes, que foi o que você foi implantando. Conte um pouquinho o que você implantou nesse tempo. O que você não fazia que você fez, como, por exemplo, cobrar os 12 meses, sobre recitais, sobre a valorização dos professores mesmo. Então, com certeza, que nem essa parte, então, dos 12 meses. Aulas avulsas. Não se faz mais aula experimental gratuita. Não mais existe. aula experimental gratuita. Afinal de contas, os professores não são ratinho de laboratório, né? Exatamente. Os professores estão trabalhando. Isso foi uma coisa que a gente, assim, foi... Que nem eu falo pra Cíntia, a gente muitas vezes precisa bater com a cara na parede pra, então, implementar alguma coisa, né? Então, foi justamente num desses momentos de ratinho de laboratório que eu falei, chega!
Você saiu da sala de aula e falou, nunca mais. Eu falei, para com isso, chega. Porque se você valorizar desde o início, as pessoas vão valorizar também. Sim. Pensa o seguinte, você vai num médico e fala assim pra ele, olha, eu vou fazer essa consulta com o senhor, se der resultado, se eu ficar curada, eu volto aqui e pago. Aí ele vai te olhar e vai falar assim, tchau. Claro. Você vai numa farmácia, compra o remédio, olha, se esse remédio aqui não funcionar, eu vou vir comprar outro, mas aí eu só vou pagar o remédio que funcionar. Claro que não. E o professor de música, o dono da escola, numa aula experimental, não é experimento, você já está trabalhando, você está trazendo anos e anos de conhecimento, de didática, de metodologia, de resultado. Com certeza o aluno já vai ter um resultado na sua primeira aula. Então, isso não é experimento, isso é uma aula avulsa. Ele está conhecendo a sua metodologia, está vendo como você trabalha. Se ele quiser fazer aulas e se aprofundar e ter melhores resultados, ele vai te contratar. Senão, ele vai fazer só essa aula e não vai mais voltar. Assim E como... se quiser tirar suas dúvidas, pelo menos foram dúvidas pagas. Claro. Não foram dúvidas... 0800. Grande virada de chave, né? Grande virada. Então, com isso, a escola começou a monetizar, vocês tiveram mais segurança, investiram melhor. Isso. E aí, teve um momento que vocês trocaram, a gente estava na mentoria, vocês Sim. mudaram de prédio, Mudamos. com medo. Olha, E a Cíntia ali, vai, Duda, vai que vai dar certo. Sim, a gente, olha... Eu não lembro realmente qual era a metragem do primeiro espaço, mas... Se não triplicou, pelo menos foi, vamos dizer assim, duas vezes 2,5 tamanho maior. Com certeza. Que antes a gente era, assim, uma mini recepção, uma Uhum. mini sala dos instrumentos, que eu chamava assim, instrumentos pequenos, instrumentos grandes, para a divisão. Um mini banheiro, que era assim, só a criança que entrava, e se o pai precisasse ajudar, o pai tinha que abrir a porta para ajudar. Agora não, agora a gente tá com 5 salas, um auditório, uma sala de depósito, 4 banheiros, uma sala dos professores com cozinha, uma grande recepção. Então, assim, a gente vai com medo. Mas com segurança, porque você se planejou para isso. Houve um planejamento, não é um tiro no escuro. Exato. Né? Houve um planejamento. E aí, com toda essa experiência, com toda essa expertise no método Suzuki também, agora você também está na mentoria para mentores e está lançando a sua mentoria para professores de música, para quem quer aprofundar mais o conhecimento. Conte um pouquinho no que ela é embasada e qual é a promessa. Então, olha só. Dentro do meu caminhar, eu já fiz vários cursos, porque para ser um professor Suzuki, a gente precisa estar capacitado, fazer os cursos. Então, eu já tive contato com vários professores, e isso tudo foi moldando a minha maneira também de dar as aulas. Então, com isso, obviamente, eu já auxiliei vários professores que hoje trabalham também junto comigo. Sim. E com isso, eu fui percebendo que eu posso e consigo passar esse conhecimento adiante, né? Então, ele é voltado para poder auxiliar principalmente professores que estão iniciando, mas não é necessariamente para professores que estão começando. E é para dar segurança. Saber, eu digo assim, a gente não pode ter só o plano A em sala de aula. A gente tem que ter o A, o B, o C, o D. Saber como manejar aquilo, porque cada aluno é um indivíduo separado. A gente não pode planejar uma aula exatamente igual de um para o outro. Uma coisa dá aula para 3 anos, outra coisa dá aula para uma pessoa de 50 anos. Tu pode usar, por exemplo, eu uso a mesma metodologia, porém, palavras diferentes, a maneira de aplicar é diferente. Então, poder auxiliar isso, saber como tu vai estar iniciando, né? Saber a priorizar essa base, esses primeiros passos. Eu vejo muitas pessoas que vêm e me perguntam assim, olha, mas a pessoa quer tocar isso. Eu falei, tá, mas a pessoa tá fazendo o quê? Ah, tá assim, assim, assado. Eu digo, nossa, mas tem
tudo isso daqui ainda que tem que fazer antes de chegar naquilo. Pula etapas, né? Exato. E tem a etapa certa, assim como os marcos do desenvolvimento e o desenvolvimento humano, de ano a ano, a música também tem. Isso. Não é assim já... E não é só... Atrapalha a execução do aluno, né? Atrapalha o entendimento dele se você não sabe os marcos certos do desenvolvimento da metodologia. E a gente muitas vezes pensa que tu vai pensar isso só para uma criança pequena, mas não, a gente tem que pensar isso também para adolescente, para adulto, para idoso. A gente não pode pular, nem mesmo adulto, idoso, a gente não pode pular etapas. Uhum. A gente tem que estar com essas etapas bem estruturadas, que são, eu digo assim, é diferente, as dificuldades são diferentes em cada fase da vida. Então, a gente tem que também entender e conhecer quais são essas dificuldades em cada etapa e saber como trabalhar essas prioridades na hora de construir essa habilidade musical. Então, eu fui construindo também isso, essa minha visão, e eu vejo que isso é uma coisa muito importante, tanto que foi o meu tema do TCC foi sobre isso, foi como organizar essas prioridades, essas habilidades iniciais, pensando primeiro, para tu poder ter uma base sólida. Porque eu gosto de comparar o ensino como construir uma casa, um prédio, que nem esse prédio que a gente está aqui hoje. Uhum. A gente tem que ter uma fundação muito sólida, muito bem estruturada, para depois construir o que tu quiser em cima. Com toda certeza. E eu vejo a música exatamente assim, a gente tem que estar com essa base, esse início muito bem estabelecido. Então, eu já aviso desde o início. Se for necessário, eu demoro. Mas eu quero que esse início seja muito bem construído. Porque qualquer coisa que quiser tocar depois, vai estar ali e vai ser uma coisa fácil. Aí, vamos dizer assim, vai ser prazeroso. Sim. Aí você pode construir quantos andares for em cima, porque a base vai estar muito bem forte. Sim. Então, eu já peguei alunos onde a base não estava forte e eles queriam tocar, enfim, peças avançadas. Música X. E eu tive que retornar muitos aspectos para poder tocar aquela música. Sim. E o aluno, mas por que eu não posso tocar? Por que eu não posso tocar? Porque a base não foi bem feita. Mas como é que daí a gente diz assim, como é que a gente vai explicar? Sem também dizer assim, olha, o professor que tu passou talvez não tenha pensado nessas coisas, né? Mas com certeza é isso que eu quero passar, é isso que eu quero poder ajudar e auxiliar outros professores para eles poderem ter a segurança e passar essa segurança para os seus alunos. Sim. Que eles vão poder sim tocar qualquer coisa. Basta saber como organizar as suas aulas. Duda, eu acho que o mercado precisa muito disso, tenho certeza, o mercado precisa. Essa sua mentoria, ela vem de encontro a isso, realmente resolvendo esses problemas na base dos professores para ajustar a metodologia e alinhando essa metodologia para que os alunos fiquem mais tempo com eles, para que eles retenham mais alunos, para que os alunos se desenvolvam melhor, para que as famílias fiquem mais felizes, que os alunos se sintam mais pertencentes. Então, isso é muito necessário e com certeza essa mentoria vai trazer esse chão, essa base para os alunos, para as famílias, para eles ficarem mais fortes, né? Uma raiz de árvore bem construída para eles ficarem mais fortes. Isso, com certeza. É o objetivo, assim. Tanto que nem eu falei, ele não é especificamente para professor Suzuki. Isso é para qualquer professor de qualquer instrumento. Por exemplo, na escola a gente tem professores de outros instrumentos que não fazem parte da metodologia, assim, que não tem o livro Suzuki, né? Mas a gente conversa, eu falo, olha, no violino eu faço de X maneira. Como é que tu pode fazer dessa maneira, por exemplo, no acordeon? Como é que tu vai aplicar isso no acordeon? E foi isso, por exemplo, que a gente fez, então, quando o professor começou a dar aula para criança pequena. Ele chegou, nossa, mas como é que eu vou dar aula para criança pequena? Eu falei, olha, no violino eu faço assim. Vê como é que tu faz agora na gaita, no acordeon, na sanfona, não sei como é que chamam aí. Tem vários nomes. Tem vários nomes, né? E como você vem formando e educando os seus professores da sua escola e tendo êxito com a sua escola crescendo, você vem realmente formando esses professores. Maravilhoso. Eu sou professora Suzuki também, fiz a minha primeira
Filosofia Suzuki, Piano 1, eu fiz no Chile, fiz no Peru, em Lima, né, onde tem um grande festival ali, e eu falo que eu sou uma professora antes do método Suzuki e outra depois, mesmo que você não use a metodologia, mas os ensinamentos e a trilha de aprendizagem dele é única, Exato. e realmente traz mais segurança para ele. Foi, inclusive, depois disso que eu comecei a perceber o tanto de valorização que eu tinha que valorizar o meu trabalho, foi um grande transformador. Olha, eu quero mais do que parabenizar você, honrar a carreira, a sua determinação, não desiste nos momentos difíceis, porque a gente sabe que não é só um momento fácil na vida de qualquer profissional, de qualquer ser humano. Você tem uma empresa familiar, então tem muitos pontos que você tem que ajustar durante o ano todo. Vocês estão contratando um novo professor agora que eu sei. Sim. Então é uma constante formação, novos alunos chegando, e quero também agradecer muito a confiança no meu trabalho, nesse caminho que a gente vem trilhando juntas já há uns 2 anos, né? E eu quero pedir para a equipe trazer aqui um reconhecimento que, na verdade, não é um presente, é uma conquista sua, da escola, que é a premiação e o marco, né? Vocês atingiram um marco de R$200 mil faturados com aulas de música na Caxias Ensemble. Já é a segunda da sua coleção, né? Terceira já? 50, 100 agora. E 200. Muito bem. Então, lá exposto. Até o marco de 1 milhão, hein? Isso aí, bora lá. Bora lá, estamos correndo atrás. Depois de 1, vem 2, vem 3, e aí é de milhão em milhão, né? A gente vai contando depois de milhão em milhão. Então, assim, quero parabenizar você, sua equipe, a condução da escola, o amor, o propósito, mas principalmente, realmente, que você quis mudar e conseguiu e fez essa diferença. Parabéns, muito orgulhosa. Eu que agradeço. Você. E isso é um princípio de muitas conquistas. Mostra isso para sua equipe, mostra que eles são resultado disso para os seus alunos também, viu? E que você seja exemplo e motivação para todo mundo que está assistindo. Com certeza, obrigada. Eu agradeço imensamente, porque com certeza, sem ter esse apoio, esse suporte e dando essa empurrada, essa confiança. Eu empurro, mas eu tô ali, né? Segurando. Exato, tipo, vai! Mas calma, tô aqui. Mas com certeza, tendo isso, a gente também consegue ficar mais seguro de poder tomar essas atitudes, essas, vamos dizer assim, dificuldades, agarrar essas dificuldades, né? Então, com certeza, estando contigo, assim, olha, tá fazendo a gente... Isso daqui também... Um trechinho ali também tá teu, assim, porque é contigo também que a gente tá conseguindo fazer todas essas movimentações. E essa maturidade da escola, né? Com certeza. Que tá hoje, essa com certeza. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns. Duda, se você pudesse deixar uma palavra, uma frase pra todo mundo de motivação, de encorajamento, o que você podia falar? Olha, eu acho que não desista dos sonhos, porque... Eu vejo muitos alunos que vêm ali, a galera de 40, 50, e eles vêm e falam assim, olha, eu sempre tive o sonho de aprender a tocar violino, agora eu tô conseguindo. Então, acho que assim, nunca é tarde de tu realizar esse sonho. Independente do sonho que for. No caso dos meus alunos é tocar violino. Mas independente do sonho que for. Trocar de sala... fazer, que nem agora para esse ano a gente vai estar fazendo a turnê com a orquestra, nossa primeira turnê com a orquestra para a Europa. Então, assim, não desistir desses sonhos. Muito bom. Ter esses sonhos ali e agarrar eles. Muito bom. Querida, obrigada pelo seu tempo. Obrigada por ter saído do interior do Rio Grande do Sul, estar aqui no interior de São Paulo mais uma vez. Um prazer te receber aqui para os 3 dias que nós vamos estar juntas aí no congresso. Muita obrigada coisa, mesmo. Com certeza a cabeça vai sair fervilhando. Ótimo. De novas ações para implantar. Com certeza. Show. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, assim como nós gostamos aqui. É sempre uma motivação a mais, tanto para o mentorado quanto para a mentora. Se você quiser conhecer mais dos meus programas de mentoria, de curso de extensão universitária pós-graduação, aqui embaixo tem um link que você encontra todas as informações. Pode chamar também o nosso suporte para saber mais e acessar o site. Também a gente vai deixar o contato da Eduarda, o Instagram da escola, para que você conheça mais o trabalho dela, possa chamá-la, possa conversar com ela e aí realmente conhecer mais desse maravilhoso trabalho do interior do Rio Grande do Sul
para o mundo. E a gente se vê na próxima. Se você ainda não segue o canal, clica aqui no sininho para você ser avisado a cada novo episódio que vai vir aqui do Pod Cíntia.